Imagine um homem de 65 anos que sempre foi ativo, caminhava no parque, jogava dominó com os amigos e adorava brincar com os netos. Mas, de repente, começou a perceber que subir uma simples escada parecia uma maratona. As pernas, antes firmes, começaram a tremer. Pegar uma sacola de supermercado virou uma luta. E até mesmo levantar da cadeira exigia um esforço enorme. Ele não entendia o que estava acontecendo. O corpo que sempre respondeu aos seus comandos agora parecia mais pesado, mais fraco, como se estivesse lhe traindo. Esse homem estava enfrentando algo silencioso, que atinge milhões de idosos em todo o mundo. A sarcopenia. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra antes, mas ela pode estar rondando a sua vida, a vida de alguém da sua família, ou de pessoas próximas, sem que vocês percebam. Sarcopenia significa a perda progressiva de massa muscular que acontece com a idade. É como se, aos poucos, o corpo fosse roubando a força que você levou décadas para construir. E sabe qual é o detalhe mais assustador? Isso não acontece de uma hora para outra. É lento, discreto, quase invisível. Um dia você percebe que a roupa parece mais folgada. No outro, percebe que os braços já não têm a mesma firmeza. De repente, um tropeço simples pode virar uma queda perigosa. E uma queda pode mudar completamente a vida de uma pessoa idosa. Mas calma. Antes que você se assuste, eu quero que preste atenção em algo muito importante. A sarcopenia não é uma sentença final. E não, você não precisa aceitar a ideia de envelhecer perdendo força, equilíbrio e independência. Há caminhos para reverter essa situação e recuperar a vitalidade. E, surpreendentemente, esses caminhos podem estar muito mais perto do que você imagina, na sua própria cozinha, no prato que você monta todos os dias. Este vídeo não é sobre remédios caros, não é sobre tratamentos complicados e nem sobre promessas milagrosas. É sobre 3 alimentos simples, acessíveis e comprovados pela ciência que podem devolver a força aos seus músculos e ajudar você ou alguém que você ama a lutar contra a sarcopenia. Se você chegou até aqui, eu quero que fique comigo até o final, porque você vai descobrir que pequenas mudanças na alimentação podem transformar completamente a maneira como o corpo envelhece. Imagine só, voltar a ter energia para subir escadas sem medo, carregar seus netos no colo sem se preocupar em cair, ou até mesmo caminhar longas distâncias sem sentir que suas pernas vão falhar. Isso é possível. E eu quero te mostrar como. O homem da nossa história se chama Antônio. Ele sempre foi visto como alguém cheio de vida. Acordava cedo, tomava seu café preto forte e ia até a feira buscar frutas frescas. Conversava com todo mundo, ria alto, ajudava os vizinhos a carregar compras pesadas. Para os netos era o avô herói, aquele que topava jogar bola no quintal mesmo debaixo de sol, que subia em árvore para pegar uma manga madura e que parecia ter uma energia sem fim. Mas a vida começou a dar sinais de que algo estava mudando. Primeiro vieram as dores leves nas pernas que ele ignorou. Depois, a dificuldade de levantar-se do sofá sem apoiar as mãos. É só cansaço, é a idade, ele dizia. Só que a idade não explica tudo, e os sintomas ficaram mais claros. Uma tarde, quando caminhava até a padaria, tropeçou em um pequeno desnível da calçada. Não chegou a cair, mas o susto foi tão grande que ele ficou com medo de andar sozinho nas ruas. Esse medo foi minando a confiança que ele sempre teve. A cada semana, Antônio se sentia menos disposto. A força sumia aos poucos, e ele já não tinha mais a mesma firmeza para segurar os netos no colo. Sua filha percebeu e decidiu levá-lo ao médico. Foi aí que veio o diagnóstico: sarcopenia. O médico explicou que, a partir dos 50 anos, o corpo começa naturalmente a perder massa muscular. Mas, no caso do Antônio, essa perda estava acelerada, porque ele não dava a devida atenção à alimentação e também tinha parado de se movimentar como antes. Antônio ficou assustado. Ele pensava: será que vou perder minha independência? Será que vou precisar que cuidem de mim? Mas, ao invés de se entregar, ele decidiu lutar. E foi nessa busca por soluções que ele descobriu algo surpreendente. O médico lhe mostrou que a alimentação tem um papel crucial na prevenção e no combate à sarcopenia. Não eram suplementos caros, não eram tratamentos inacessíveis, e sim alimentos que qualquer pessoa encontra facilmente em um mercado. Antônio começou a mudar a rotina.
No início foi difícil. Afinal, hábitos de décadas não se transformam do dia para a noite. Mas, com pequenas adaptações, ele foi percebendo resultados. Primeiro ganhou um pouco mais de disposição. Depois começou a sentir que conseguia levantar-se sem tanto esforço. Em poucas semanas, já se sentia mais firme, mais seguro. E o mais emocionante é que, com o tempo, ele voltou a ter coragem para caminhar até a padaria sem medo de cair. Voltou a brincar com os netos, a sorrir como antes e a sentir orgulho de si mesmo. A história de Antônio não é única. Ela representa milhares de pessoas que hoje, talvez como você ou alguém que você ama, estão enfrentando os primeiros sinais da sarcopenia sem perceber. O corpo está pedindo ajuda. E a resposta pode estar nos alimentos certos, consumidos de forma regular e consciente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Você vai descobrir quais foram os 3 alimentos que mudaram a vida de Antônio e como eles podem mudar a sua também. Quando falamos de sarcopenia, a primeira imagem que vem à mente é a fraqueza muscular. Mas o que pouca gente entende é que essa fraqueza não aparece do nada. Ela é resultado de processos internos do corpo, como a perda de proteínas musculares, a diminuição de hormônios anabólicos e até a inflamação silenciosa que aumenta com a idade. E aqui está o ponto crucial. A alimentação tem o poder de frear esses processos e até revertê-los. O médico de Antônio explicou algo simples, mas poderoso. O músculo não se mantém forte apenas com exercícios. Ele precisa de combustível certo para se reconstruir todos os dias. E esse combustível vem de nutrientes que, muitas vezes, as pessoas deixam de consumir conforme envelhecem. Foi aí que Antônio conheceu os 3 alimentos que fizeram toda a diferença em sua vida. Primeiro alimento: ovos. O ovo é um verdadeiro presente da natureza. Ele contém proteínas de altíssima qualidade, conhecidas como proteínas de alto valor biológico. Isso significa que o corpo consegue absorver e aproveitar quase tudo o que está presente nele. E não estamos falando apenas da clara, como muitos pensam. A gema é um reservatório de vitaminas essenciais como B12, vitamina D, colina e antioxidantes, que ajudam a proteger as células musculares contra o envelhecimento. Antônio passou a incluir ovos no café da manhã e também no jantar. No começo ele achava estranho comer ovos à noite, mas logo percebeu que acordava com mais disposição. Isso acontece porque as proteínas do ovo ajudam na regeneração muscular durante o sono, quando o corpo está em modo de reparo. Segundo alimento: peixes ricos em ômega 3. Salmão, sardinha e cavala foram apresentados a Antônio como verdadeiros aliados. O motivo é simples. O ômega 3 presente nesses peixes não só combate inflamações silenciosas que enfraquecem os músculos, como também melhora a síntese proteica. Em outras palavras, ele ajuda o corpo a usar melhor as proteínas consumidas, transformando-as em massa muscular de qualidade. E tem mais. Estudos mostram que idosos que consomem regularmente peixes ricos em ômega 3 têm mais força nas pernas e menor risco de quedas. Antônio, que não era muito fã de peixe, decidiu experimentar de forma simples: grelhado, assado ou até em forma de patê para passar no pão. Com o tempo, ele não só se acostumou, como passou a gostar. Terceiro alimento: leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico. Esses alimentos, tão comuns na mesa dos brasileiros, foram redescobertos por Antônio como verdadeiros remédios naturais. Além de fornecerem boas quantidades de proteínas vegetais, eles são ricos em ferro, magnésio e fibras, nutrientes que dão energia, fortalecem os músculos e ainda ajudam no equilíbrio do açúcar no sangue. A combinação de arroz com feijão, por exemplo, que muitos consideram simples demais, é na verdade uma das misturas mais completas em termos de aminoácidos essenciais. Isso significa que juntos, eles fornecem ao corpo exatamente o que os músculos precisam para crescer e se manter firmes. Depois de algumas semanas consumindo regularmente esses 3 alimentos, ovos, peixes ricos em ômega 3 e leguminosas, Antônio começou a sentir mudanças reais. Ele não ganhou músculos como um atleta de academia, mas reconquistou algo muito mais valioso: independência. E aqui está a chave para você entender.
Não se trata de transformar o corpo em algo que ele nunca foi, mas de preservar o que você já tem e fortalecer para o futuro. A sarcopenia é traiçoeira porque tira discretamente o que você tem de mais precioso, a autonomia. Mas esses alimentos são como aliados silenciosos, trabalhando todos os dias a seu favor. Agora talvez você esteja pensando, mas será que apenas esses alimentos são suficientes? A resposta é: eles são um ponto de partida poderoso. Claro que manter-se ativo, mesmo que com caminhadas leves ou exercícios de alongamento, potencializa os resultados. Mas se a base da alimentação não estiver ajustada, o corpo simplesmente não terá material para se recuperar. Outro detalhe importante: não adianta comer esses alimentos uma vez ou outra. O segredo está na regularidade. Antônio não mudou sua vida de um dia para o outro. Ele foi constante, e essa constância foi o que fez com que os músculos voltassem a responder. A ciência já comprovou: idosos que mantêm uma dieta rica em proteínas de qualidade, gorduras boas como o ômega 3 e leguminosas, têm muito menos risco de desenvolver sarcopenia severa. E, mais do que isso, conseguem viver com mais qualidade, menos quedas, menos fraturas e mais independência. Pense comigo: de que adianta viver muitos anos se esses anos forem marcados por limitações, dores e dependência? O verdadeiro segredo da longevidade não está apenas em viver mais, mas em viver melhor, com energia, força e disposição para aproveitar a vida. Foi exatamente isso que Antônio descobriu. E você também pode descobrir. Se até agora você achou que a sarcopenia é apenas uma fraqueza passageira ou algo inevitável da idade, é aqui que precisa abrir os olhos. A verdade é que essa condição é muito mais séria do que parece. A perda de músculos não afeta apenas a força física, ela afeta toda a saúde, inclusive a forma como o corpo reage a doenças e até a sua expectativa de vida. Quando uma pessoa começa a perder massa muscular de forma acelerada, não é só o corpo que fica mais frágil. O risco de quedas aumenta drasticamente, e basta uma única queda para que tudo mude. Imagine um idoso que quebra o fêmur. Essa fratura, que pode parecer comum, pode significar meses na cama, perda de mobilidade e, em muitos casos, nunca mais voltar a andar como antes. Estatísticas mostram que muitos idosos que sofrem quedas graves acabam perdendo a independência e precisam de cuidados diários para o resto da vida. E não para por aí. A sarcopenia está diretamente ligada ao enfraquecimento do sistema imunológico. Isso significa que o corpo passa a ter mais dificuldade em se defender de infecções, gripes, viroses e até doenças mais sérias. E como se não bastasse, ela também aumenta o risco de diabetes tipo 2, de hipertensão e até de doenças cardíacas. Agora, eu quero que você pense em algo ainda mais delicado: a dependência. Você já imaginou precisar de alguém para ajudar a se vestir? Para tomar banho? Para levantar da cama? Essa é uma das maiores dores que a sarcopenia pode causar. Tirar a autonomia que uma pessoa levou a vida inteira para conquistar. E o pior é que muitas vezes isso acontece de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba. Primeiro ela evita caminhar sozinha, depois deixa de sair de casa, em seguida começa a depender de familiares para pequenas coisas. Aos poucos, a vida vai ficando limitada a 4 paredes. E aqui está o detalhe mais cruel: quanto mais tempo você espera para agir, mais difícil fica reverter a situação. O músculo é um tecido que responde rápido, mas ele também se perde rápido quando não é estimulado ou alimentado da forma correta. Se você deixar para depois, pode estar perdendo a oportunidade de recuperar a força que ainda está aí, adormecida, esperando um empurrão para voltar à vida. Foi exatamente isso que o médico disse ao Antônio. Cada mês que você espera para começar a cuidar dos músculos é um mês perdido, e talvez seja um mês que você nunca vai recuperar. Essa frase ficou marcada na mente dele, e é por isso que ele decidiu não adiar mais. E agora eu quero que você reflita. Se você tem mais de 50 anos, ou se alguém da sua família já passou dessa idade, a sarcopenia já pode estar acontecendo neste exato momento, mesmo que você não perceba claramente. E a cada ano, a perda de massa muscular acelera, ou seja, esperar não é uma opção. Você pode até pensar,
Ah, mas eu ainda consigo caminhar, ainda consigo subir escadas. Sim, talvez consiga agora. Mas e daqui a 5 anos? E daqui a 10? Como será sua vida se você não tomar uma atitude hoje? Vai esperar chegar o dia em que não consegue mais se levantar sozinho da cama para perceber que deveria ter agido antes? A boa notícia é que você não precisa esperar o pior para começar a mudar. Antônio não esperou chegar a uma cadeira de rodas para cuidar da saúde. Ele deu o primeiro passo enquanto ainda tinha forças. E foi isso que fez toda a diferença. E aqui está o que você precisa entender. O momento de agir é agora. Não amanhã, não na próxima semana, não depois das férias ou depois de resolver outras pendências. Porque o corpo não espera. A sarcopenia não faz pausas. Enquanto você adia, ela avança silenciosamente, enfraquecendo seus músculos, roubando sua vitalidade e colocando sua independência em risco. Pense nos 3 alimentos que você acabou de conhecer como 3 aliados, prontos para começar a trabalhar a seu favor hoje mesmo. Cada refeição é uma oportunidade de fortalecer o corpo e de evitar que a sarcopenia domine sua vida. Cada escolha no prato é como um tijolo que você coloca na construção da sua força e da sua liberdade para viver com qualidade. Não é exagero dizer que, se você ignorar a sarcopenia, está colocando em risco não apenas os próximos anos, mas também sua capacidade de viver esses anos de forma plena. A urgência é real. A escolha é sua. Depois de tudo o que falamos até aqui, você já percebeu que a sarcopenia não é apenas um detalhe da idade. Ela é um desafio real, capaz de roubar a independência e a alegria de viver de milhões de pessoas. Mas também ficou claro que ela não é uma sentença inevitável. A história de Antônio prova que é possível mudar o rumo da vida em qualquer idade, desde que haja decisão e atitude. Hoje, você conheceu 3 alimentos simples, baratos e acessíveis, mas que carregam um poder imenso. Ovos, que nutrem os músculos com proteínas completas e vitaminas essenciais. Peixes ricos em ômega 3, que combatem inflamações silenciosas e potencializam a construção muscular. Leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, que fortalecem, energizam e completam os aminoácidos que o corpo precisa. Nenhum desses alimentos é exótico ou difícil de encontrar. Eles estão à disposição em qualquer mercado, feira ou até mesmo já na sua casa. O segredo não está em procurá-los em cápsulas caras ou em promessas milagrosas, mas sim em colocá-los na sua mesa, de forma regular, dia após dia, como parte natural da sua rotina. O que Antônio fez não foi mudar radicalmente sua vida, mas sim dar passos consistentes. Ele não se transformou em atleta, não começou treinos impossíveis. Ele apenas decidiu se alimentar melhor, incluir esses alimentos com frequência e dar ao corpo a chance de se recuperar. O resultado? Voltou a caminhar sem medo, voltou a brincar com os netos, voltou a sentir orgulho de sua força, voltou a ser ele mesmo. E é isso que eu quero que você guarde. A verdadeira vitória contra a sarcopenia não é sobre músculos grandes, mas sobre autonomia, independência e qualidade de vida. É sobre poder levantar da cama sozinho, ir ao banheiro sem ajuda, caminhar até a padaria com confiança, dançar em uma festa de família sem medo de cair. É sobre continuar vivendo a vida do jeito que você sempre sonhou, sem depender dos outros para tudo. Agora, pense em você. Como será sua vida daqui a 5, 10 ou 20 anos? Você vai querer olhar para trás e se arrepender de não ter tomado uma atitude hoje? Ou vai querer colher os frutos de uma decisão simples que pode mudar completamente o seu futuro? A escolha está nas suas mãos. A cada refeição, você pode estar se aproximando da fraqueza ou da força. Pode estar alimentando a sarcopenia ou combatendo-a. Pode estar abrindo mão da sua independência ou garantindo-a por muito mais tempo. Eu vou te dizer algo importante. Nunca é tarde. Se você tem 60, 70 ou até 80 anos, ainda há o que fazer. O corpo humano tem uma incrível capacidade de regeneração, mesmo na velhice. Talvez você não volte a ter o corpo de quando tinha 20 anos, mas certamente pode ter mais energia, mais firmeza e mais confiança do que tem hoje. A saúde é construída com escolhas simples, repetidas todos os dias. Escolher um prato com ovos no café da manhã. Incluir peixe algumas vezes na semana.
Variar entre feijão, lentilha e grão de bico no almoço ou no jantar. Essas decisões podem parecer pequenas, mas com o tempo acumulam resultados poderosos. E aqui está minha mensagem final. Não espere o corpo gritar para começar a cuidar dele. Não espere a primeira queda, a primeira fratura ou a primeira internação para perceber que poderia ter feito diferente. Comece hoje. Comece agora. Transforme a sua alimentação em um escudo contra a sarcopenia e em um caminho para uma vida mais longa, mais ativa e mais feliz. Assim como Antônio recuperou a confiança, você também pode recuperar a sua. A vida não termina aos 65, 70 ou 80 anos. Ela pode recomeçar com mais sabedoria, com mais cuidado e com escolhas que realmente fazem diferença. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou até um amigo que esteja passando por isso. Porque, juntos, podemos espalhar conhecimento e ajudar mais pessoas a viverem com saúde e dignidade. Cuide do seu corpo, alimente os seus músculos e proteja a sua independência. Porque viver muito é bom, mas viver muito com qualidade é ainda melhor.